Oi, meus queridos, vamos lá fazer mais algumas questões do módulo 7, módulo não, capítulo 7, né? Da Química 2, onde nesse capítulo a gente tem mais exercícios, tá? E a gente já tinha começado a fazer os exercícios conceituais, né? E agora a gente vai continuar com os contextualizados, tá? Vamos partir para o exercício 6, em que, vamos abrir aqui, em que ele fala assim: o medicamento Pepsamar gel, utilizado no combate à acidez estomacal, é uma suspensão de hidróxido de alumínio. Cada mililitro de Pepsamar gel contém 0,06 gramas de hidróxido de alumínio. Assinale a massa de ácido clorídrico do suco gástrico, que é neutralizada quando uma pessoa ingere 6,50 ml desse medicamento, aproximadamente. Ele dá a reação e dá as opções. Vamos fazer? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é separar os dados do problema. Ele fala que cada mililitro de Pepsamar gel contém 0,06 gramas de hidróxido de alumínio. Então, isso daqui é muito importante, vocês vão separar isso daí. Então, 1 mililitro do remédio contém 0,06 gramas de hidróxido de alumínio. Quem é hidróxido de alumínio? AlOH3. Olha ele aqui, tá? Hidróxido de alumínio. Tá. Eu sei que eu tenho 1 mililitro do remédio, tem isso daqui. Só que ele falou que a pessoa ingeriu 6,50 ou 6,5, né, mililitros desse medicamento. Ele quer saber qual é a massa, então, do HCl que vai neutralizar essa quantidade aqui. Então, a gente precisa saber a massa de hidróxido de alumínio em 6,5 mililitros de medicamento. Fazendo essa regrinha de 3, a gente vai encontrar 0,39 gramas de hidróxido de alumínio, tá? Bom, sabendo disso, agora é só usar a reação química que ele deu, tá? E fazer aí a estequiometria. Vamos lá? Vou repetir aqui a reação química, tá? Ele já deu a reação balanceada, então não precisa balancear. Eu vou mudar a cor disso aqui para ficar mais fácil para vocês. Já vou colocar a reação aqui. Bom, aqui a gente tem a reação, então agora a gente vai ver como vai ser a estequiometria. Eu sei que 3 mols de HCl reage com 1 mol de hidróxido de alumínio, tá? Quanto é? Ele não está falando de massa, massa. Então, aí eu tenho que saber qual é a massa molar. Vou colocar aqui em cima. Massa molar do HCl e a massa molar do hidróxido de alumínio. Somando tudo aí, agora vocês já sabem fazer, né? A massa molar do HCl dá 36,5 gramas por mol. E a massa molar do hidróxido de alumínio, ela é 78 gramas por mol. Então, sabendo disso, é só jogar aqui embaixo. Então, eu sei que 3 mols reage com 1 mol, 3 mols de HCl reage com 1 mol de hidróxido de alumínio. Então, vamos lá. 3 vezes mol de HCl, 36,5 gramas. Reage com 1 mol de AlOH3, 78 gramas. É essa a relação que eu vou fazer. Agora sim que eu vou jogar o que o dado do problema, né, o que o problema me pede. Ele quer saber a massa de HCl quando reage com 0,39 gramas de hidróxido de alumínio, tá? Então, fazendo essa regrinha de 3, eu vou encontrar o valor aproximado de 0,55 gramas
DHCl, que vai ser neutralizado. Lembra lá da reação de neutralização? Eu tenho uma base, que é o hidróxido de alumínio, e o ácido, que é o HCl, que é justamente o ácido que está no nosso estômago, né? O ácido que é o que faz parte do suco gástrico. Certo, meninos? Vamos para a próxima agora. A próxima ele fala assim, é a 7ª questão, tá? Próxima ele fala assim: o soro fisiológico pode ser utilizado em diversos procedimentos caseiros, como limpar feridas e machucados, higiene nasal ou limpeza de lentes de contato. Normalmente é uma solução 0,9% é massa por volume, tá? Aí botou N por V. De cloreto de sódio em água. Em caso de necessidade, pode ser feito em casa, fervendo-se previamente a água utilizada para fazer soro. Foi necessário preparar 0,5 litro dessa solução. Marque a alternativa que representa respectivamente a quantidade de cloreto de sódio necessária para essa preparação e a concentração molar dessa solução. Então vamos lá. Bom, o que eu tenho que saber? Ele está querendo, ele diz, né, que a solução 0,9% é massa por volume de cloreto de sódio. Para preparar, então, meio litro dessa solução de soro fisiológico, qual foi a quantidade de cloreto de sódio necessária e a concentração molar? Então, ele quer saber, ele tem duas respostas aí. Uma é a quantidade em massa de cloreto de sódio, que ele quer saber, para 500 mililitros de solução. E a outra resposta aí que ele quer saber é a concentração molar dessa solução. Então, vamos primeiro partir para a quantidade em gramas, em massa. Então, o que a gente sabe desse dado aqui? 0,9% massa por volume, ou peso por volume, quer dizer o quê? 0,9 gramas, né, de NaCl, que é o cloreto de sódio, em 100 mililitros de solução, tá? Qual é a massa que eu vou ter de NaCl em 500 mililitros de solução? Né? Então, fazendo essa regrinha de 3, eu vou encontrar 4,5 gramas de NaCl. Então, essa é a massa que eu preciso para preparar uma solução de soro caseiro, soro fisiológico. Eu pego lá, peso 4,5 gramas de NaCl, de cloreto de sódio, em meio litro de água. Misturo tudo, pronto, tá pronto o meu soro, tá? No caso aqui, esse tipo de solução, tá? Cloreto de sódio é 0,9%, que é o soro fisiológico. É diferente do soro caseiro, tá, galera? O soro caseiro é diferente. Aquele que a gente toma quando a gente fica doente, ele é diferente, que ele também tem que ter glicose. No caso aqui é o soro fisiológico, tá? Utilizado justamente para esses procedimentos de limpeza, né? O soro, é a concentração de sal mais próxima da nossa lágrima, por exemplo, né? Então, ele é utilizado para limpar feridas, machucados, limpeza de lente de contato, né? Então, para isso, é diferente do soro caseiro. Então, vamos lá. Eu sei a quantidade de NaCl agora, né? Agora, essa é a primeira resposta, né? 4,5 gramas de NaCl. Agora, a segunda, como é que a gente faz? Ele quer a molaridade. Lembra lá, como é que é a forma da molaridade? Massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução. Eu tenho tudo, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? A molaridade vai ser o quê? Quem é a massa do meu soluto? Aqui, olha a massa aqui que a gente acabou de descobrir. 4,5 gramas. Quem é a massa molar? Aqui em cima. Isso daí vocês têm que calcular. A massa molar do NaCl, somando as massas atômicas. 58,5 gramas, vezes o volume. Volume é quem? Olha o volume aqui, 0,5 litros. Lembra lá, quando ele falou em litro mesmo, mas ele poderia ter falado em 500 ml, né? Quando a gente joga para massa, para molaridade, concentração molar, a gente tem que sempre colocar em litro, tá? Então, beleza. Eu sei aqui que eu tenho essa continha para fazer. Então, fazendo essa continha, eu vou encontrar 0,154
mol por litro, tá? Então, essa é a minha concentração do NaCl. Qual é a opção aqui que responde as duas, no caso? É a letra E, né? 4,5 gramas e 0,154 mol por litro. Certinho? Essa é tranquila, né, gente? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos para as próximas. Essa nona questão fala assim: o magnésio subministrado na forma de cloreto de magnésio é assim, MgCl2. Vamos lembrar lá, tá? Tem papel importante para o fortalecimento dos músculos e nervos, da função imunológica, reforça a estrutura óssea, regula os níveis de pressão arterial e o açúcar no sangue, etc. A título experimental, um estudante de bioquímica preparou uma solução de cloreto de magnésio utilizando 200 gramas de água. Então, a massa de água vai ser, então, igual a 200, né? 200 gramas que ele falou. E 20 gramas de cloreto de magnésio. Então, aqui, 20 gramas. Que passou a ter densidade. Deixa eu voltar aqui. Então, a densidade da solução é de 1,10 gramas por mililitro. Beleza. Para essa solução, a concentração e quantidade de matéria é aproximadamente. Então, ele quer saber a concentração em quantidade de matéria, ou seja, a concentração em mol por litro. Lembra lá a quantidade de matéria, mol por litro. É isso que ele quer saber. Ó, vocês podem ver aqui as opções todas em mol por litro, tá? Bom, ele até colocou uma dica, né? Utilize a densidade para saber o volume final. Ou seja, ele não deu o volume aqui, ele só deu a massa da água e a massa do soluto, né? E aí, como é que a gente vai saber? Bom, a gente sabe que densidade é o quê? Massa sobre volume, certo? Massa da solução sobre volume da solução. Então, para a gente saber qual é o volume, é só dividir massa sobre densidade, trocar aqui, né? E aí a gente tem os dois, a gente vai ter a massa da solução. Quem é a massa da solução? A massa da solução vai ser o soluto mais o solvente, 20 mais 200. Dividido pela densidade, 1,10, tá? E aí, quando a gente faz isso, a gente encontra o quê? 220 gramas dividido por 1,10 gramas por mililitro. Densidade não, desculpa. Deixa eu só mudar aqui. Aqui é volume, tá? Então, o volume vai ser quanto? Vamos fazer as contas. 200 ml, tá? A gente encontrou 200 ml. Não esqueça que aqui tem ml, então tem que colocar 200 ml, que é o volume. A unidade do volume aí, nesse caso, vai ser em mililitro. Tá, então agora eu já sei qual é o volume da minha solução. Agora é só jogar na fórmula da molaridade, né? Então vamos lá. Molaridade vai ser o quê? Massa do meu soluto sobre massa molar vezes o volume. Massa do meu soluto, 20 gramas. Qual é a massa molar? Massa molar do MgCl2 é quanto? A massa molar do MgCl2, 95 gramas por mol, tá? Só faz essas continhas aí, tá, gente? Aí, vamos lá, 95 vezes... Qual é o volume? 200 ml, só que 200 ml em litro, tá? Então, vai dar 0,2 litros. Então, põe o 0,2 aqui. Fazendo essa continha, dá quanto? 1,05 mol por litro. Letra A, tá? Então, é uma questãozinha que vocês podem ver, envolve conhecimento de densidade e molaridade. É só interpretar a questão. Vamos para as próximas.